te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que fizeste São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei-nos que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos 57 a 62. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhes respondeu: A raposa tem toca, os pássaros têm ninho, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu Pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir de meus familiares. Jesus, porém, respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja faz memória desse grande santo da história da igreja, que é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis tem uma história muito bonita de conversão e de perseverança. Ele viveu algum tempo desfrutando da riqueza do Pai, cheio de orgulho, cheio de vaidades, mas ele um dia fez uma experiência com Jesus. Deus o chamou a segui-lo. E ele teve bastante dificuldade, mas ele sentiu esse chamado de Deus. E ao sentir esse chamado de Deus, ele entregou totalmente sua vida a Ele. Ele desapegou dos bens materiais, ele teve que desapegar de muitas coisas. Então, São Francisco foi aquele homem limitado, frágil, que lutou muito com suas fragilidades para poder, então, se entregar totalmente a Deus. Então, que nós possamos também assemelhar-se a Ele, né? Que nós possamos, dentro das nossas fraquezas, poder nos esforçar para que possamos vencer as nossas fraquezas e nos apresentar a Deus de uma forma onde esse seguimento a Ele seja realmente o grande sentido da nossa vida.
olhando para o Evangelho, Jesus ele estava caminhando com seus discípulos, né? Nós estamos nesse mundo a caminho, estamos caminhando. E aí então, quer dizer, essa pessoa deve ter olhado para Jesus e quer dizer, ele construindo esse caminho, nesse caminhar de Jesus, quer dizer, quantas coisas bonitas, e seus discípulos o seguiam, ele deve ter ficado encantado com tudo aquilo, né? E aí ele fala para Jesus, eu te seguirei onde tu fores. Mas Jesus, então, ele faz uma orientação. Se você quer me seguir, né? Mas o caminho que eu caminho é um caminho aonde as raposas têm toca, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde colocar a sua cabeça. Isso quer dizer, então, que ele deixa muito claro que caminhar com ele não é um caminho aonde você vai levar vantagem. Essa vantagem que eu quero dizer são as vantagens que muitas vezes as pessoas buscam Deus para ter benefício. Quer dizer, esses benefícios eles não vão acontecer aqui, eles vão acontecer em outro, e na vida eterna. Claro que algumas coisas muito boas vai ainda acontecer aqui mesmo, né? Mas não é esse o objetivo daquele que segue Jesus Cristo. Quem segue Jesus Cristo tem que ter realmente um propósito muito grande para poder segui-lo. E aí fala aquele outro, né? Jesus chama esse outro e ele fala assim, deixa eu enterrar primeiro o meu pai. Olha para você ver, para os judeus enterrar um pai era uma coisa extraordinária, porque era uma coisa muito importante. Depois de Deus era enterrar um pai, essa honra, né, de zelo. E quer dizer, uma coisa muito importante ainda é menos importante do que o reino de Deus. E aí Jesus fala, então deixe que os mortos, eles enterram os seus mortos. E aí outro vem seguindo Jesus e ele fala, então deixa eu primeiro despedir da minha família. Não é uma coisa muito bonita? Despedir de sua família? E aí então Jesus também tem uma orientação superior, né? Que ele deveria fazer em tudo aquilo que é vontade de Deus. Ele falou, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Então todo cristão, ele precisa nesse seguimento a Jesus Cristo, olhar sempre para frente e ser encorajado. Quer dizer, se você olhar para trás, você não está apto ao reino. Se nós ficar olhando para as coisas passadas, se aquela conversão que aconteceu na nossa vida, ela não for superior a tudo aquilo que no passado aconteceu, nós não estamos aptos, não estamos preparados para o reino de Deus. Então, olha, amados, o radicalismo do Evangelho. Por isso, então, São Francisco de Assis foi o homem do último milênio. Ele foi considerado o homem do último milênio porque ele viveu o radicalismo do Evangelho. Nada na vida dele, depois de fazer esse encontro com Deus, foi mais importante, nem o dinheiro, nem o poder, nem nada. Porque até o pai dele falou que se ele fosse seguir esse caminho, ele não ia dar para ele a herança. Quer dizer, ele pegou e tirou até a sua própria roupa. Quer dizer, uma forma de olhar para o pai e falar, eu não preciso disso. Isso é inferior ao reino de Deus. E também, num outro sentido, ele tira a sua roupa para dizer que ele era um ser apegado ao materialismo. Quer dizer, para mostrar a sua limitação. Eu quero vencer minha limitação radicalmente. Um outro acontecimento muito bonito de São Francisco, porque eu falo, gente, é muito lindo quando nós olhamos para as nossas fragilidades e nós procuramos vencer nossas fragilidades para poder seguir Jesus Cristo. Ele dava esmola para os mendigos, ele foi dar uma esmola um dia e o mendigo foi pegar aquela esmola com as mãos cheias de lepra. Ele teve nojo, isso é natural do humano.
ele teve nojo, e ao ter nojo, então ele precisava vencer isso, porque ele ia lidar com esse povo no seguimento a Jesus Cristo. Aí o que ele fez? Ele pegou aquela mão do mendigo e beijou carinhosamente, entendeu? Para vencer as suas próprias limitações. Então assim, o convite de Deus para nós somos cheios de fragilidade, limitações, mas nós temos um Deus que nos capacita e condiciona. Por isso, nós precisamos vencer as nossas fragilidades humanas para poder, então, seguir esse divino que é Jesus Cristo. Por intercessão de São Francisco de Assis, de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.